todos os amados irmãos, amadas irmãs, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta paz que nos abençoa, esta paz que acalma o nosso coração, porque eu vou dizer, amados, sem paz não dá para a gente viver, né? O contrário de paz é tormento. Talvez uma das palavras mais duras no que se refere à alma do cristão é a palavra tormento. Como é triste quem vive em tormento, e como é bom quem vive em paz. Esta paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, ela não depende das circunstâncias. A paz do mundo depende das circunstâncias. Para você ter a paz do mundo, precisa estar tudo certinho, tudo em ordem. A paz de Cristo não. A paz de Cristo depende dele somente. Amados, nestas últimas semanas nós estamos trabalhando o livro de Apocalipse e terminamos semana passada a sétima carta. A sétima carta que foi escrita à igreja em Laodiceia. E estivemos então vendo as mensagens que Deus tem para a sua igreja em todas as épocas. E nós vimos semana passada o quanto a igreja de Laodiceia aponta para a igreja do século XX, do século XXI. Como que nós estamos vivendo estes tempos realmente, amados, de mornidão espiritual. Estamos vivendo esses tempos onde o ego humano, o orgulho, o poder, o dinheiro, enfim, todas as coisas estão fazendo com que a igreja de Cristo se afaste do seu Criador, ao ponto de Jesus Cristo estar do lado de fora da igreja batendo e pedindo, né? Aquele que ouvir eu bater e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, no século XXI, ou seja, na igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. E uma igreja, irmãos, ela só pode existir quando Cristo está dentro dela, onde Cristo é o Senhor, onde Cristo é o supremo pastor. E agora, irmãos, nós vamos começar a entrar no livro de Apocalipse, naqueles textos mais carregados de mistério, mais carregados de dificuldades de interpretação, porque realmente não é fácil para nós do século XXI entendermos muitas coisas que ali estão, mas também Deus não permitiria que tivéssemos um livro incompreensível na sua palavra, né? Deus vai colocar um livro tão difícil que ninguém vai entender o que está lá. Seria um contrassenso isto, mas nós temos as chaves da hermenêutica, da boa exegese bíblica, para que possamos compreender a mensagem que Deus tem para nós, através daquelas imagens do livro de Apocalipse. E hoje, irmãos, em especial, nós vamos ver um assunto, que é o capítulo 4, onde João tem a visão do trono de Deus. Ele foi arrebatado, ele viu algumas coisas ali maravilhosas, e através de uma linguagem aparentemente enigmática, ele nos dá uma visão do trono de Deus. E certamente este trono de Deus tem uma mensagem para nós na noite de hoje. Vamos abrir então nossas Bíblias, Apocalipse 4. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, amados: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono
um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. A visão do trono de Deus. Certamente, irmãos, foi um momento de grande temor de João, quando ele é levado em espírito até uma porta no céu. Olhei e eis uma porta aberta no céu. Porta, lugar que abre para nos dar uma visão de alguma coisa. É a porta da revelação que Deus está naquele momento concedendo a João. E é interessante, amados, que Deus sempre fala para ele: olha, o que você vê, você escreve. Então é uma coisa muito bonita isto, que não ficou apenas guardado na mente de João. Deus mandou ele escrever todas as coisas. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento, irmãos, homens de Deus, profetas de Deus, têm visões das coisas do céu. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Todas as vezes que Deus quer revelar algo que é muito importante para a sua igreja, para o seu povo, Deus pode se valer das visões. Pode ser uma visão visual ou uma visão auditiva. A pessoa pode estar aparentemente inconsciente ou não, mas normalmente não. Normalmente essas pessoas, elas são levadas. Paulo dizia assim: quando eu subi até o terceiro céu, não sei se no corpo ou se fora dele. São coisas que somente Deus faz. E quando Deus revela para alguém algo que de fato vem lá da parte dele, então a gente tem que estar muito atento para aquelas revelações que serão feitas. E no caso aqui, para João, Deus mostra para ele a visão do seu trono. É interessante também que lá no Antigo Testamento, o famoso capítulo 6, de Isaías, você vai encontrar justamente isto: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha lá, amados, aquilo que Isaías
Isaías viu há mais de 400 anos antes de João, João viu depois a mesma coisa. A visão que Isaías teve do trono de Deus, com aqueles serafins, querubins em volta do trono, João também vê a mesma coisa. Então, olha lá, ninguém está mentindo. Como que vai mentir, inventar uma coisa que foi exatamente igual? E o salmista também diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. A palavra trono, irmãos, ela quer indicar o quê? Indicar quem manda, quem governa. Trono é o símbolo do poder. Embora os homens possam se assentar em tronos, todos esses tronos que os homens se assentam estão submissos àquele que está sentado no alto e sublime trono. É lá de cima do trono de Deus que é controlado toda a vida do ser humano. E por isso, irmãos, é que nós sempre estamos repetindo e repetindo a exaustão: o mundo não está no caos, o mundo não pode fazer o que quer, Satanás não tem autoridade e poder sobre a vida de ninguém, se do trono de Deus não for lhe dado a possibilidade de fazer isto ou fazer aquilo. O cristão, ele tem que ter muito claro isto, a importância do trono de Deus na sua vida. Ou seja, o nosso Deus está sentado no seu trono. Satanás é apenas, então, somente uma criatura. E vejam, amados, como que é importante para aquele povo de Deus ali no primeiro século depois de Cristo ouvir estas palavras, ler estas palavras de João, porque eles estavam sob o jugo do trono de Roma. O imperador estava mandando ou tentando mandar na vida deles, mas quando eles liam o Apocalipse, eles diziam assim: quem está sentado no trono não é Nero, não é Domiciano que era o imperador naquele momento. Quem está sentado no trono e que tem todo o poder, toda a autoridade é o nosso Deus. E quero saber, amados, isso continua até hoje e vai ser assim sempre. O trono é lugar de honra e autoridade. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição do trono no céu. O trono de Deus é o verdadeiro centro do universo. Quem está assentado no trono tem o controle de tudo. Aliás, nós temos até um cântico, não é? Ao que está assentado no trono, não tem isso? Né? Um cântico, aliás, já podem pensar aí, entenderam, captaram? Né? Ao que está assentado no trono. Quem é que está assentado no trono, irmãos? Senhor. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Irmãos, a situação está difícil, tem alguém doente na família, está desempregado, está passando por isso, por aquilo. Amados, Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus tem poder para fazer, mudar e transformar todas as coisas. É por isso, amados, que nós precisamos sempre estar diante do trono de Deus, estar colocando a nossa vida diante do trono dele e dizer: Senhor, Tu tens o poder, Tu tens a autoridade, Tu tens a autonomia, o Senhor pode fazer o que o Senhor quer. Cristão verdadeiro é aquele que reconhece a total soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida das nações, sobre os impérios. Amados, os impérios da terra não são nada diante de Deus. Nós já tivemos na história grandes impérios. O Império Romano caiu, acabou. O Império
turco caiu e acabou. A Inglaterra, no século XIX, costumava-se dizer assim: o sol nunca se punha sobre o poder da Inglaterra, porque em todos os lugares do planeta ela tinha poder e autoridade. Hoje a Inglaterra é um país que está ficando cada vez mais envelhecido e para trás. Até os Estados Unidos, irmãos. Os Estados Unidos estão agora começando a entrar numa fase de declínio. Os Estados Unidos estão caindo. Eles estão já ameaçando esta semana: se o Congresso lá não votar uma lei, não aprovar uma lei, a coisa vai ficar feia no mundo inteiro. O grande império americano pode dar um calote, coisa impensável. Até um ano atrás era impensável uma coisa dessa. E agora o Império Americano pode começar a ruir. O Império Soviético, amados, que dominou uma boa parte da Europa Oriental, o Muro de Berlim, hoje, se alguém dissesse lá na década de 50, 60, olha, esse muro aí vai cair, viu? Não vai sobrar tijolo sobre tijolo, o pessoal ia rir de você, porque aquele muro representava um grande poder soviético. Hoje acabou tudo. Tudo isso, amados, nós estamos falando para mostrar uma coisa: o único que se mantém imutável e permanente e soberano é o nosso Deus. Amém. E João viu lá, e no trono alguém assentado. Não se pode descrever em palavras humanas o que Deus é em sua essência. Vejam só, ele falou assim: alguém estava sentado naquele trono. Quem é? É o nosso Deus. Agora veja uma coisa: João se recusa a usar palavras antropomórficas. Vou explicar. Antropos, homem; mórfica ou morfa, forma de homem. Toda vez que você vê na Bíblia, por exemplo, Deus respirou as nossas orações, o suave incenso. Deus ficou com raiva, Deus se irou, Deus ouviu, Deus viu com os seus olhos. Todas essas coisas que eu estou falando, irmãos, viu, ouviu, cheirou, falou. Salmo 18 fala: e Deus cavalgou num querubim. Deus montou a cavalo no querubim e saiu andando, né? Nas suas narinas saíam fumaça e fogo. Irmãos, preste atenção. Tudo isto são formas antropomórficas, ou seja, é uma coisa tão maravilhosa, tão assim, que não tem como descrever. A única forma que tem para descrever é usando o antropomorfismo, ou seja, usando coisas que a gente entende do ser humano. Percebe? Deus olhou, os olhos de Deus estão sobre nós. Quando a gente fala assim, os olhos de Deus estão sobre nós, nós imaginamos o globo ocular, o cristalino, a íris, né? Tudo aqui. Mas Deus não tem esses olhos aqui. Mas está escrito lá os olhos de Deus, a boca de Deus. Então, quando a gente vê aqueles quadros lá da Capela Sistina, no Vaticano, Da Vinci, Michelangelo, pintaram Deus usando forma humana. Uma grande barba branca, né? Como é que você vê Deus? Como é que ele tinha que pintar alguma coisa? Pintou um velho de barbas brancas. E aí na cabeça das pessoas, Deus é um velhinho de barbas brancas. Mas isto é um antropomorfismo. Agora veja que interessante. João se recusa a falar de Deus dessa forma. Ele descreve a Deus no brilho de cores como de pedras preciosas, mas nunca menciona aparências ou formas exteriores. Vejam só, olha a capacidade e inteligência de João. Ele viu algo tão maravilhoso, que ele precisava escrever.
vai pensar: o que existe de mais precioso? O que existe de mais belo aos olhos do homem? Pedras preciosas. Então ele usa ali o jaspe, ele usa o sardônio, ele usa as esmeraldas para expressar a grandeza, a beleza de Deus. Inclusive Deus, em alguns textos, ele é falado como uma grande luz, uma luz. Então aqui João está falando, é uma luz de pedras preciosas. Este é o nosso Deus. E ele não falou que ninguém que era um velho de barba branca, mas ele falou, é alguém que está sentado no trono, e ali ele é semelhante no aspecto, e eu quero chamar a atenção disso, irmãos. Ele não disse que Deus, olha só, é por isso que é importante você prestar atenção nos detalhes. Ele não disse que Deus é igual ao jaspe, que Deus é sardônio ou Deus é esmeralda. O que ele fala? É semelhante. Preste atenção nisto, é semelhante. Ele não tinha palavras para descrever como que era Deus. Então ele pensou em algo de grande beleza. Não existe coisa mais bela do que uma visão de grandes pedras preciosas. Na cabeça das pessoas daquela época, era o que havia de mais maravilhoso, espetacular e belo, eram pedras preciosas. Então ele não falou que Deus é jaspe, luzente. Deus é semelhante. Vejam que coisa bonita, irmãos, né? Como que João descreve Deus que estava assentado ali no trono. Então, nós colocamos ali a figura de algumas pedras preciosas. Ali está bem claro, mas aqui está muito bonito, né? Grandes pedras preciosas, grandes gemas, né? João vê a sua visão em termos da luz que se desprende das pedras preciosas. Aparecem aqui, nesse texto aparece aqui o jaspe e o sardônio, pedras valorizadas por sua beleza radiante. Então João viu no trono alguém assentado, e ele era semelhante ao jaspe luzente e ao sardônio. Eu fui pesquisar e vi que o jaspe tem uma belíssima cor azul, e o sardônio tem uma belíssima cor que cai para o vermelho, semelhante ao rubi, e a esmeralda tem uma belíssima cor que vai para o verde. Em seguida, irmãos, ele diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos assentados em volta do trono de Deus, e esses 24 com coroas na sua cabeça? Eles representam, amados, os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Os 12 do Antigo Testamento, que são os filhos ali de Israel, né? Os 12 filhos, as 12 tribos, representando então aqueles homens que foram o sustentáculo da nação de Israel, e também os 12 apóstolos, que são os fundamentos da igreja de Cristo. Então, aqueles 24 anciãos com coroas de ouro sobre a cabeça, eles representam as 12 tribos do Antigo Testamento de Israel e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Porém, também eles podem representar não somente isso, mas a totalidade do povo de Deus. Por quê? Porque as túnicas brancas, nós vimos lá numa das igrejas, são as vestimentas que se prometem aos fiéis. Uma das igrejas nós vimos lá, né?
aquele que vencer receberá roupas brancas, vestes de pureza, e as suas coroas são as que hão de receber os que forem fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, uma outra linha de interpretação: aqueles 24 anciãos que estão lá, na verdade eles podem estar representando todos nós que um dia vamos estar ao redor do trono de Deus, porque nós teremos vestes brancas, porque foi nos prometido, e nós teremos também coroas da justiça, que também nos foi prometido. Pode ser que esses 24 sejamos nós, o povo de Deus. Amados, aqui na terra nós somos divididos em igrejas, em denominações, mas no céu seremos uma só igreja, ou seja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, possivelmente, esta visão que João teve foi deste povo de Deus ali reunido naqueles 24 tronos, não mais divididos: o trono da igreja batista, o trono da igreja metodista, o trono da igreja presbiteriana, o trono da mundial, você não vai estar, o trono da luterana. Vão ter 24 tronos lá. Não vai ser mais dividido por igreja, por denominações. Inclusive o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então Paulo sabia, foi-lhe revelado, que um dia nós estaremos no céu ao lado de Deus, e haveremos também de julgar o mundo. Talvez aqueles 24 anciãos sejamos nós, ali junto a Deus. Aí aparece uma coisa interessante, irmãos. Existe diante do trono 4 seres viventes. Isso aí dá uma complicação quando se quer inventar, né? Ali tem o leão, a águia, o novilho e o homem. As 4 criaturas, os 4 seres viventes, que representam 4 aspectos da obra de Cristo. Só deixa eu ler aqui. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ser vivente semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia. Vejam só uma coisa interessante: em nenhum momento se diz aqui que era o leão, que era a águia, que era o novilho, que era o homem. É semelhante. Então as palavras que João teve para descrever foi semelhante à águia, semelhante ao novilho, semelhante ao homem, semelhante ao leão. O que significa esses 4 seres viventes? Leão simboliza a poderosa obra do Filho de Deus, a sua liderança e o seu poder. Tanto é que temos um cântico que cantamos: Leão de Judá. Então, aqueles 4 seres viventes representam a obra de Cristo. Um dos lados representa o leão. O bezerro ou o novilho significa o aspecto sacrificial e sacerdotal da sua obra, porque nós sabemos que o animal que era sacrificado era o novilho. Então, um dos aspectos da obra de Cristo era o aspecto de sacrifício. O terceiro rosto como de homem, simboliza a encarnação, a sua vinda como ser humano. Por isso que Jesus também é chamado de Filho do Homem, exatamente. E o outro semelhante à águia, que é o dom do Espírito Santo, que sobrevoa a igreja com as suas asas. Uma coisa curiosa:
A igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem a sua fundação sobre esses esses quatro seres viventes, né? Esses quatro aspectos aí, né? Então, uma das explicações de se chamar a igreja do Evangelho Quadrangular, ela se baseia também neste texto, tá? Então, é uma curiosidade, né? Que nós temos. O que esses quatro seres eles fazem? Eles adoram a Deus. E a gente sabe, irmãos, que o céu é um lugar de adoração, e o povo de Deus o adorará por toda a eternidade. Por isso, nós deveremos começar aqui na terra uma vida de adoração a Deus, porque quem não adora a Deus aqui na terra não vai querer ir para o céu, porque lá no céu nós teremos uma adoração constante ao nosso Deus. E a nossa adoração, irmãos, ela não se dá somente no culto. Não podemos jamais colocar assim, não, nosso momento de adoração, aqueles 10 minutos e depois acabou. Pelo contrário, a nossa vida toda deve ser uma adoração ao Senhor. Aqui no culto, ela dura alguns minutos a adoração, mas veja o que diz aquele versículo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus precisa adorá-lo através da sua vida. Tudo aquilo que fazemos, irmãos, deve ser gestos de adoração. A pessoa que arruma aqui essas flores, vem aqui durante a semana arrumar, deixar bonito, essa pessoa está fazendo um gesto de adoração. Mas você também, no seu trabalho, se você é um funcionário público e atende pessoas no balcão ali, você deve fazer aqueles gestos como adoração a Deus, porque diz lá: tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação. Irmãos, nós precisamos parar de separar o mundo assim. A minha vida secular é uma coisa e a minha vida religiosa é outra coisa. Jesus Cristo aboliu isto, viu? Porque senão, vida religiosa vai ficar circunscrita aos domingos, ou quem sabe nas quartas à noite também. E o resto do tempo, nós vivemos a nossa vida secular. Não. A partir do advento de Cristo, a totalidade da nossa vida deve ser uma adoração a Deus. Tanto é verdade que no Antigo Testamento havia um templo, que o povo ia aos sábados lá no templo. A partir do Novo Testamento, o templo sou eu. Eu sou o templo do Senhor. Este corpo é um lugar sagrado, santificado, é um lugar que nós precisamos guardar, viver de uma tal forma onde nós possamos adorar a Deus através dele. Então, amados, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E aí, amados, quando as quatro criaturas e os 24 anciãos se unem no cântico de louvor, indica que toda a natureza e a igreja reconhecem a glória de Deus, porque aqui no verso de número 10 diz assim: e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Ou seja, se aqueles 24 anciãos forem os 12 apóstolos, mais os 12 da tribo de Israel, eles farão isso. Eu acredito, a minha interpretação pessoal, eu acredito que aqui é o povo de Deus reunido ali, a igreja de Cristo, e aqueles do antigo Israel
que confiaram no Senhor e foram fiéis ao Senhor. Nós estaremos reunidos ali naquele lugar e depositaremos a nossa coroa diante do Senhor, e ali adoraremos ao nosso Deus, ao único que é digno de toda a honra e todo louvor. Amém, amados? Amém. Então, aqui está a visão do trono de Deus que João teve. São figuras muito emblemáticas, simbólicas, sim, simbólicas, mas elas têm uma mensagem para nós. E que fique aqui gravado nesta noite o seguinte: Deus está sentado no seu trono, Ele permanece lá, Ele permanece olhando para nós, Ele permanece com o domínio de toda a terra. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e um dia estaremos diante dele adorando por toda a eternidade. Mas enquanto não chegamos lá, vamos adorar ao Senhor aqui, na nossa vida, amados. Que a sua vida seja uma vida de adoração a Deus. Quando você toma o seu café pela manhã, quando você leva o seu filho na escola, quando você reencontra a esposa no final do dia, quando você exerce a sua atividade profissional, seja você um profissional liberal, seja você um empregado de uma empresa, tudo aquilo que você fizer seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, amados. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória e a honra para todos sempre. Nesta oração final, amados, nós queremos nos lembrar aqui da nossa irmã Raquel, que está internada no Hospital Assunção com meningite. Esta é a terceira vez nos últimos anos que ela foi acometida de meningite. Ela ficará internada, já está sob medicação, está sob tratamento, mas essa internação ainda vai durar aí pelo menos uns 10 a 15 dias. Então a nossa oração pela vida da Raquel, que está sofrendo, por esta doença, mas que o Senhor esteja sustentando-a lá naquele hospital, Hospital Assunção. As visitas lá, elas já podem receber visitas, porque já não há mais o perigo de contágio, das 3 às 4 da tarde, lá no Hospital Assunção. Nós também queremos orar neste momento, lembrarmos aqui a nossa irmã Miriam, que aqui está,
ela perdeu a sua mãe no sábado. Ela faleceu, uma mulher nova ainda, 66 anos, uma mulher nova, hepatite C, né? Já vinha há algum tempo com esse problema. Ela precisava de um transplante de fígado e de rim, mas não houve tempo para isso, né? Uma mãe falecida nova, e a Miriam está aqui. Nós queremos orar pela vida dela também, para que o Senhor esteja consolando o seu coração. Oremos. Amado Senhor, aqui está, Senhor, o grupo dos teus filhos, que um dia pretende estar, ó Pai, assentado em volta do teu trono, Senhor, com as nossas vestes brancas, e depositando, ó Pai, diante de Ti as nossas coroas, ó Pai, e dizendo que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas antes desse dia chegar, ó Pai, nós queremos desde já declarar todo o nosso amor por Ti, declarar, ó Pai, que reconhecemos a Tua majestade, declarar que reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida. Nós não podemos andar fora deste senhorio. É o Senhor que manda, é o Senhor que determina, é o Senhor que cumpre em nós a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus amado, queremos viver, Senhor, debaixo do Teu trono, Senhor, debaixo da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer, fazendo aquilo que o Senhor mandou, aquilo que o Senhor ordenou, porque nós somos servos, e como servos queremos obedecer a Ti, ó Pai. Senhor, nós também oramos neste momento pela vida da Raquel, esta jovem, ó Deus, acometida mais uma vez, Senhor, por esta doença. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ali neste momento, ali naquela cama de hospital, onde ela está sozinha naquele quarto, ó Pai. Que a Tua luz esteja entrando naquele quarto, que a Tua paz, que a Tua serenidade, Senhor, esteja consolando aquele coração e dando-lhe tranquilidade, sabendo que a vida dela está debaixo do Teu trono. Agora, Senhor, nós também oramos pela vida da nossa irmã Miriam, que aqui está, que com certeza está com o seu coração entristecido, ó Pai. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem o Teu Espírito Consolador, aquele Espírito que entra em nós, que muda o nosso sentimento, que tira a tristeza e traz a alegria. Há um Senhor que renova a nossa esperança de que um dia haveremos de nos reencontrarmos com aqueles que partiram antes de nós. Renova, Senhor, a esperança na vida da Miriam, dá-lhe, Senhor, um sorriso nos lábios, porque ela sabe que o Senhor reina sobre os vivos e sobre os mortos. Amém. Agora, Pai, leva-nos para casa, que a gente chegue em casa, Deus, de uma forma diferente, sabendo que o Senhor toma conta de nós, sabendo que somos Teus servos e queremos viver de uma forma que o Senhor se agrade de cada um de nós. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.